Quando é que começamos? Agora? Estou a ver o timer, mas ainda não é? André? Sim, já podes, acho. Ok. Já estamos online. Já estamos online. Bom, então, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por se juntarem a nós em mais uma sessão do Building the Future. O meu nome é Manuel Dias, eu sou o National Technology Officer da Microsoft. Sou apaixonado pela área de dados, pela área de inteligência artificial, portanto é um prazer enorme estar nesta sessão e estar nesta sessão com o André a falar de um tema tão relevante e tão importante na ordem do dia. Mas se calhar antes de avançarmos, André, eu pedia para te apresentares também um bocadinho, falares de ti, para todos nos conhecermos. Bem, o meu nome é André Marques, alguns de nós já nos estavam a ouvir antes desta sessão, não é? Estou à frente da área de Inteligência Artificial e Data Science da BI for All. BI for All é uma consultora que já trabalha há mais de 17 anos nesta componente de dados, daí o nome BI for All, Business Intelligence for All. Eu diria que se fosse hoje em dia seria talvez DS for All, Data Science for All. E essencialmente é isso, Manuel. É um bom rebranding, André. Por exemplo, tenho que levar isto ao José Oliveira, que é o nosso CEO. Exatamente. Bom, eu se calhar até antes de começar ia-vos já desafiar a todos para irem colocando perguntas no chat. Nós estamos a olhar para as perguntas no chat para irmos respondendo. Nós temos aqui alguns tópicos, mas são tópicos que nós já conhecemos, mas acima de tudo queríamos era olhar para as vossas perguntas e tentar responder e tornarmos esta discussão o mais interativa possível, sabendo que não é presencial, que é online e não estamos a ver as caras como nós estávamos a dizer há pouco. E eu se calhar começava um bocadinho, André, se concordares, começava aqui um bocadinho por dar um enquadramento hoje em dia quando falamos de inteligência artificial e quando falamos de data science, seja em Portugal, seja na Europa, porque é que o tema é tão relevante e porque é que continuamos a falar e continua a estar na ordem do dia, porque efetivamente hoje em dia, quando olhamos e quando falamos de projetos de inteligência artificial e de soluções de inteligência artificial, todos concordamos que os líderes acham que é uma prioridade de negócio, que claramente pode trazer diferenciação, mas depois quando olhamos para os projetos, efetivamente, para aquilo que está no terreno, eu recordo-me de um estudo da UI há 3 anos atrás, em que a maior parte dos projetos na altura, agora já nem tanto, estavam ainda muito numa fase de protótipos, de provas de conceito, de POCs, e portanto, para levar a produção, levaria mais algum tempo. Penso que nestes últimos 2 anos, pela Europa, não só em Portugal, mas pela Europa, tem efetivamente havido um ênfase maior em desenvolver soluções, até porque a tecnologia ficou bastante mais madura. Em Portugal também notamos isso, e já vamos falar um pouco sobre isso, mas acho que acima de tudo nota-se a maturidade da tecnologia, notam-se cada vez mais cenários e use cases de utilização de tecnologia de inteligência artificial ou de data science, como nós quisermos chamar. Eu também deixava aqui uma nota que me parece muito relevante, que tem a ver com o índice da sociedade digital e da economia, o famoso DESI, que foi lançado há pouco mais de 2 meses, e onde destaca Portugal bastante bem em termos de deployment de inteligência artificial, não ao nível digital, porque continuamos abaixo da média europeia, mas em termos de inteligência artificial, de projetos de inteligência artificial, já somos o 8º quando comparamos com os outros países, o que não deixa de ser interessante. Nós sabemos hoje em dia que o ecossistema europeu e também o ecossistema português, basta olharmos para as startups e para os unicórnios, muitos deles estão focados, obviamente, e tiram partido desta área de inteligência artificial. O segundo tema tem a ver, efetivamente, num contexto mais global, onde nós vimos a China, tomou uma decisão estratégica de até 2030 ser o player mais importante em termos de tecnologias de inteligência artificial, apesar de ter todos os temas de desregulamentação que nós sabemos e de privacidade de dados, mas o que é facto é que hoje em dia, quando comparamos a China com a Europa e em particular com os Estados Unidos, a China está claramente numa trajetória ascendente e basta olharmos para as empresas, basta olharmos para tudo o que está a ser feito ao nível de reconhecimento facial, de patentes, de papers publicados, e coloca claramente a Europa na cauda desta inovação e, portanto, também é muito urgente discutirmos este tópico e trazermos isto para as empresas. Portanto, isto um pouco só para começar a conversa, e André, se calhar passava um pouco para ti também para nos dares a visão numa perspectiva da BI for All, que durante muitos anos, há mais de 15 anos, que desenvolve projetos na área de dados e mais recentemente, obviamente, na área de Data Science. Como é que vocês olham para o mercado hoje em dia de inteligência artificial? Bem, nós, como tu disseste, nós já trabalhamos este
esta área dos dados há muitos anos. Ainda antes de se chamar Data Science já o fazíamos, mas chamávamos-lhe Data Mining. Eu lembro-me, por exemplo, de fazer projetos em seguradoras com Data Mining utilizando uma plataforma da Microsoft, que era o velhinho Analysis Services, o multidimensional, não a parte do tabular. Mas efetivamente, e revejo-me um bocadinho naquilo que tu disseste que há cerca de 2 anos houve um boom. Eu acho que esse boom ocorreu talvez há cerca de 4 anos, pelo menos nós, enquanto consultora, sentimos isso, mas não de projetos, e por isso se calhar depois faz-me sentido o que tu disseste, mas de pedidos. Há cerca de 4 anos para aqui, eu posso dizer que a minha vida eram reuniões com clientes ou com empresas que queriam saber mais acerca da AI, que queriam inteligência artificial. Claro que depois este conhecimento era curiosidade, face também ao boom que ocorreu na área de inteligência artificial, também alavancado, como tu disseste também, em termos de tecnologia, mas o que nós sentíamos era muito o que tu estavas a dizer, que era, haviam muitas primeiros contactos, haviam muitas reuniões, nós explicávamos o que era inteligência artificial, arrancávamos muitos pilotos, muitas provas de conceito, mas depois, quando chegava a altura também de colocar este tipo de projetos em produtivo, ficávamos por aí. Pronto. E de alguma forma revejo-me no que estavas a dizer, que é, talvez há 2 anos, também impulsionado pelo Covid, diria eu, não só, mas também, o que nós notámos foi que os clientes nos chegavam a nós, essas empresas chegavam-nos a nós, tanto clientes como não clientes, queriam saber mais, mas já vinham muitas vezes com ideias de projetos que podiam ser aplicados à área. Eu acho que aí houve um boom imenso no que diz respeito a estes tópicos da AI, porque passámos, posso dizer, da teoria à prática. Só para teres uma noção, em termos de área, pronto, a BI for All é uma empresa que tem cerca de 300 pessoas, nós trabalhamos dados, mas em termos de área de inteligência artificial em si, não olhando para a BI for All como um todo, nós o ano passado, até um bocadinho contrariamente à tendência da empresa, em termos de negócio, em termos de volume de faturação, nós crescemos mais de 300%, só para teres uma ideia. Isto é muito significativo e é um bom exemplo daquilo que estavas a falar, que é o boom de projetos nestas áreas que nós temos vindo a fazer. Acho que isso é super interessante. Aliás, já estás a responder aí uma pergunta no chat sobre precisamente que tipos de projetos é que a BI for All tem visto no terreno. Eu, antes de avançar, e já temos aqui algumas perguntas, eu vejo aqui uma pergunta muito interessante, que já tem 4 likes, do Ricardo Pereira. Olá, Ricardo, bem-vindo. Uma pergunta muito pertinente: como estão a ver a utilização da inteligência artificial na área da saúde e na relevância do ethical AI? E esse é claramente um tópico bastante relevante. Nós, no Building the Future, já tivemos 2 sessões sobre inteligência artificial e sobre saúde, que eu acho que é claramente uma das áreas mais importantes e com maior impacto para todos nós em termos de sociedade, nós sabemos disso. Recomendo-vos claramente para verem uma sessão sobre medicina holográfica, e a outra sessão que foi há pouco tempo, foi agora de manhã, também sobre o IPO, e fala também do que é possível fazer hoje em termos de inteligência artificial na área da saúde. Eu diria aí, respondendo aí, depois André, se quiseres complementar, vamos nos focar nas perguntas que acho que são mais relevantes do que os tópicos que nós tínhamos preparado. Se calhar dividir um bocadinho, temos pouco tempo, podes responder, por exemplo, a essa da ética e da saúde, eu posso responder à outra relativamente às soluções da BI for All, se calhar. Portanto, na área da saúde há várias áreas. Eu diria que a área de diagnósticos, onde nós olhamos para a inteligência artificial, especialmente nos diagnósticos de imagiologia, e, portanto, sem dúvida alguma, o reconhecimento de imagem, hoje em dia, está a ser usado amplamente em muitas universidades, em muitas clínicas, em muitos hospitais. Em Portugal existem áreas e hospitais que já estão a tirar partido desta informação. Fundações, eu recordo do trabalho que nós tínhamos feito há 2 anos, que foi apresentado ano passado com a Fundação Champalimau, por exemplo, nesta área da imagiologia. Na área dos bots também muita coisa foi feita em termos de bots. Eu recordo do cenário que foi apresentado hoje no Serviço Nacional de Saúde de Londres, onde foi desenvolvido, aliás, nós desenvolvemos centenas de bots, aquilo que nós chamamos o Healthcare Bot, que é um projeto e uma solução baseada em inteligência artificial da Microsoft, e que eu recomendo que vejam, porque é bastante interessante e tem essa grande vantagem
de deixar os médicos criar os seus próprios scripts e o bot aprender com esses scripts. E, portanto, isso ajudou muito na fase de triagem durante a pandemia, serviços como o SNS 24 ou semelhantes a tirar partido desta tecnologia. Portanto, eu também vejo aí uma área muito relevante na área de assistentes virtuais, muito na otimização do atendimento ao paciente, do atendimento ao cidadão. Isto só para vos dar 2 exemplos, obviamente depois há muitos outros. Na área holográfica também há uma parte bastante interessante. No tema do Ethical AI, esse é outro dos tópicos que nós tínhamos inclusive preparado para falar aqui um pouco, porque parece-nos que claramente, à medida que nós temos mais soluções desenvolvidas com inteligência artificial, o tema da inteligência artificial responsável, onde entra o tema da ética, o tema da justiça, o tema do enviesamento, o tema da privacidade de dados, são cada vez tópicos mais relevantes. No caso da Microsoft, nós temos esse é um dos pilares fundamentais, com muita informação pública, que tem essencialmente 3 áreas, uma área de ferramentas, uma área de práticas e uma área de processos. E, portanto, hoje em dia nós disponibilizamos guidelines para desenvolver aplicações mistas de Human AI, em que, no fundo, temos interação com humanos. Temos guias específicos para desenvolver soluções de AI, de conversational AI, portanto, plataformas de conversação usando inteligência artificial e apontando desde logo para a personalidade, para a forma como nos identificamos. E depois um conjunto de ferramentas open source, e deixar aqui o ênfase para isso, ferramentas de open source que vão desde o tema da explicabilidade dos algoritmos, com o Interpret-ML, dos packages que está disponível, com o tema da justiça dos algoritmos, com outro package open source chamado Fairness, e, portanto, 3 ou 4 ferramentas muito importantes que hoje em dia estão dentro do Azure e do Azure ML, que podem ser usadas para o tema da inteligência artificial responsável. E passava para ti, André, para responderes à outra pergunta, para tentarmos ser o mais rápido. Sim. O tempo passa, o tempo voa. Relativamente aqui à pergunta, que projetos é que a BI for All tem feito? Nós começámos já há alguns anos muito a trabalhar na parte mais de processamento de linguagem natural, foi o típico, quase toda a gente, porque era aquele tipo de projetos que normalmente os clientes viam que o retorno era mais rápido, que é, eu tenho muita demanda, tenho muita procura, tenho que responder a muitas perguntas, tenho aqui facts, mas se calhar se construir chatbots, que se calhar também não era preciso ser tão inteligentes, consigo de alguma forma minimizar aqui a carga de trabalho que tenho com os meus colaboradores. Portanto, nós começámos com isso há muito tempo, inclusive desenvolvemos um produto nessa área mas mais relacionado com a exploração de dados utilizando linguagem natural, muito à semelhança do que hoje se faz no Power BI, ok? A diferença é que nós começámos há 6, 7 anos atrás, entretanto veio o Power BI e hoje em dia é mais fácil ainda. E depois, o que temos feito mais recentemente, também mais impulsionado por este interesse na área e também pelo acesso mais fácil à tecnologia e pelo facto também dos clientes estarem cada vez mais a adotar ambientes cloud, é projetos na área mais de otimização. Estou aqui a falar se calhar mais de áreas de logística. Também temos trabalhado um bocadinho a componente de deep learning, mas quando trabalhamos mais deep learning é mais na componente de computer vision. Por exemplo, lembro-me quando começou o Covid, nós arrancámos um projeto com uma autarquia para ver em real time a ocupação das praias, porque nós antecipámos que de alguma forma isso poderia ser um gap e que depois até surgiram aquelas aplicações que diziam se a praia estava amarela, vermelha ou verde, estava muito ou pouca gente. Na altura fizemos uma solução que estava a monitorizar em tempo real e nos permitia fazer isso. Na área do retalho, também com Computer Vision, na otimização de filas. Também temos trabalhado muito a componente de projetos de fraude, aqui mais numa componente até, nem sempre Deep Learning, mas de Machine Learning tradicional. Motores de recomendações, estamos neste momento até a fazer um projeto internacional para a América de motores de recomendações. E ficava-me por aqui para não me estar a alongar muito mais, Manel, e passava-te aqui novamente a... Sim, eu estava precisamente a ver aqui mais uma pergunta do Jorge Simões, tendo em conta os desafios da transição energética. Um abraço para ti também, Jorge. Tendo em conta os desafios da transição energética e o objetivo da neutralidade carbónica, que aplicações da TI vêm como quick wins, claramente uma pergunta muito, muito pertinente, porque muitas das vezes nós podemos fazer muita investigação, mas é preciso concretizar, é preciso executar para tirarmos o máximo partido disso. E eu diria que, numa perspectiva da Microsoft, nós dividimos isto em 3 grandes áreas. Em termos de estratégia, claramente democratizar
o acesso aos algoritmos e às ferramentas da AI e democratizar isso de uma forma muito simples, embebida nas ferramentas. André, falavas do Power BI, daquilo que traz hoje em dia embebido em termos de visuais, em termos de algoritmos, em termos de funcionalidades, até o AutoML está dentro do Power BI, mas pensarmos no Teams, na tradução automática, nos fundos que estão por trás de nós, são algoritmos de inteligência artificial que estão por trás. Pensarmos no PowerPoint, que hoje em dia permite, usando a semântica de uma apresentação, criar templates. Pensarmos no Dynamics, a mesma coisa com algoritmos pré-feitos. E eu diria que essa é uma parte sem os clientes terem essa necessidade dessas competências. Mas eu diria que esse é o primeiro vetor. O segundo vetor é tirar partido, obviamente, de algoritmos pré-treinados. E, portanto, em termos de quick wins, quando nós hoje em dia falamos de soluções que usam processamento de formulários, que usam reconhecimento de objetos, que usam análise textual, que usam análise sentimental nas áreas de marketing, que usam detecção de anomalias, tudo isto hoje em dia faz parte daquilo que nós chamamos serviços cognitivos, algoritmos pré-treinados, que nós podemos usar dentro de uma aplicação, dentro de um processo de negócio, e que eu não tenho que ter um data scientist a fazer o treino desses algoritmos, porque eles na verdade já estão pré-treinados e são APIs que eu posso integrar dentro dos meus processos de negócio. Portanto, isso claramente é um quick win, e eu diria que esse é o principal quick win antes de nós começarmos a treinar do zero, perceber se hoje em dia nestes serviços cloud nós temos acesso a esses algoritmos pré-treinados ou não. E por último, obviamente, ir a uma parte mais avançada, e aí tirar partido do Azure Machine Learning, tirar partido do Databricks, tirar partido de outros serviços que hoje em dia estão na cloud, e eu estou só a referir os da Microsoft, mas estes serviços acabam por estar disponíveis hoje em dia nas 3 grandes clouds, e aí sim ter uma equipa de data scientists que eles próprios podem desenvolver, treinar os seus algoritmos, criar os seus pipelines de engenharia de dados, treinar com os dados que têm dentro das organizações, que têm fora muitas das vezes não estão a ser usados, mas que aqui já envolvem competências e modelos organizacionais para tirar partido dessa informação. E, portanto, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Não sei, André, se queres acrescentar alguma coisa. Eu acho que esse ponto é importante, porque eu acho que a grande pergunta na adoção do AI é isso, é por onde é que eu começo. Pronto, nós inclusive, na BI for All, foi um dos problemas, foi esses. Nós éramos contactados muitas vezes para perceber, eu quero usar AI, mas não sei como. Pronto, e eu acho que aqui, como estavas a dizer, a tecnologia não é de todo um problema hoje em dia, seja a parte de skilling pode ser, mas para essa prototipagem, de acordo com o que estavas a dizer, também me revejo nisso, que é, nós hoje em dia temos, com a democratização do AI, temos acesso a ferramentas que nos permitem de alguma forma estar a utilizar AI sem perceber muito, okay? Eu acho que o problema é mesmo muitas vezes identificar esse tipo de projetos. O que nós temos feito para colmatar isso é, começámos pela parte técnica inicialmente, vimos que isso era claramente um problema e o que fizemos de alguma forma foi montarmos quase um AI for Dummies, modelos de assessment, em que estávamos com o cliente e desmistificávamos um bocadinho o que era inteligência artificial. Explicávamos o que era o AI, o que era o Big Data, o que era o Data Science, o Machine Learning, e por aí adiante. Dávamos exemplos de casos concretos. E o que notámos foi que a partir do momento em que começámos a fazer estas sessões com estas empresas, com estes clientes, rapidamente, com o apoio à tecnologia que nós temos, rapidamente conseguimos construir não só protótipos, mas também projetos, mas por norma até começávamos sempre com protótipos. E isso, como estavas a dizer, falaste aí da democratização, do AutoML, isto é algo que nós já usamos muito na BI for All há muito tempo, AutoML, se calhar não numa perspectiva mais de, como a Microsoft agora tem, existem outros players, mais em termos de front-end, em termos de design, não é? Que eu consiga arrastar caixinhas e fazer isso, mas nós já utilizámos alguns packages no passado em que nos permitia ali em 2-3 semanas montar rapidamente um modelo de machine learning de fraude em que testávamos algumas dezenas de modelos, tirando partido dessas técnicas de AutoML e depois, como estavas a dizer, podíamos tirar partido dos nossos data scientists para mostrávamos que aquilo funcionava, depois então afinávamos esse tipo de modelos. Excelente, e estamos quase a terminar o nosso tempo, falta-nos um minuto. Isto e tu falaste de dois temas que eu vou só deixar aqui 2 temas no ar, porque isto está claramente muito para falar. O tema do skilling, eu deixava aqui a referência para 2 coisas muito importantes. Isso continua a ser um fator crítico de sucesso para as organizações, terem pessoas com essas competências. Portanto, deixava o link para a AI Business School, que é, do fundo, um curso executivo criado pela Microsoft em parceria com o INSEAD e que nós já temos em algumas universidades em Portugal e também empresas, é público no caso da EDP, e parabenizar a EDP por isso também, por estar na vanguarda e perceber que não é só uma questão tecnológica, mas também é uma questão de negócio, é uma
questão de líderes perceberem como é que podem tirar a tecnologia. E uma última nota que também me parece interessante para quem está nesta área, aquilo que foi anunciado recentemente pela Microsoft na parceria que tem de 2 anos com o OpenAI, do Elon Musk, na disponibilização dos serviços cognitivos que usam os modelos GPT-3 para análise semântica, search semantic textual, portanto, modelos de processamento massivos linguísticos e que hoje em dia estão sem tempo. E, portanto, eu terminava aqui agradecendo a todos por terem estado presentes. Com pena de não vos ver presencialmente, mas esperando que este pequeno tempo de conversa vos tenha aberto o apetite para o tema da inteligência artificial e portanto, agradecer-vos a todos mais uma vez e espero que fiquem bem. Se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar-vos, em contactar-nos pelo chat ou assim, que eu tenho todo o gosto em ajudar-vos. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. Obrigado. Adeus. Bom dia. Obrigado.